Nutri, e a proteína do colágeno? Ela é boa? Posso utilizar? Posso substituir o whey por ela? Quer saber um pouco mais sobre isso? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E claro, vou sempre começar agradecendo, né, gente? Pode parecer bobeira, mas eu nunca vou cansar de me agradecer, é ótimo, cansar de agradecer a vocês que estão sempre aqui assistindo o canal, estão sempre curtindo, compartilhando os vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Não esquece de curtir também, pessoal, para o YouTube entender que o vídeo é legal e para ele poder distribuir para quem está chegando por aqui, para quem fez cirurgia bariátrica, para quem pensa em fazer e está buscando informação, porque eu tô aqui, ó, 1 ano e alguns meses, já quase 1 ano e meio, mais de 150 vídeos para vocês só sobre cirurgia bariátrica, então tem conteúdo pra caramba, tá? E também não esquece de me seguir nas redes sociais, @vanessatoledo.nutri. E se você também quiser se tornar meu paciente para que eu possa cuidar ainda mais de você, vai ser um prazer enorme. As informações estão todas na descrição do vídeo, tá bom? Agora bora lá para esse assunto, que é uma pergunta recorrente. É algo que muitas pessoas têm dúvida, então a gente vai esclarecer um pouco mais aí sobre o colágeno, se ele pode ser substituído pelo whey protein ou não, a gente entender um pouquinho mais, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que é importante nós entendermos, e vou recapitular muito rapidamente, porque tem vídeo pra caramba sobre isso, é sobre a importância da proteína. Então, nós temos 3 grandes grupos de macronutrientes, são as proteínas, os carboidratos e os lipídios, que são as gorduras. Carboidrato e lipídio, gente, são os alimentos que são macronutrientes que a gente consegue facilmente nos alimentos, tá? Gorduras, porque que são os lipídios, porque a gente consegue fácil, porque a gente tem uma necessidade muito pequena por dia. E os carboidratos, porque eles estão presentes na maior parte dos alimentos. Inclusive, alimentos ricos em proteína também têm um pouco de carboidrato. Então, o carboidrato, ele tá na fruta, ele tá nos legumes, não é só pão, biscoito, massa, como as pessoas pensam. Então, a gente tem carboidrato em quase tudo. Então, por isso que é fácil, digamos assim, da gente conseguir atingir a necessidade. E aí, a gente bate na tecla bastante da proteína, porque mesmo antes da cirurgia bariátrica, a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas não tem um consumo tão proporcional ou pelo menos perto do ideal da quantidade de proteína que deveria consumir por dia. E aí, quando vocês fazem uma redução do volume alimentar, acaba proporcionalmente também diminuindo muito a ingestão de proteína. E uma outra questão é porque a proteína, ela traz uma sensação um pouco maior de empanzinamento. Então, vocês já têm dificuldade, às vezes, com o consumo dos alimentos ricos em proteína. Então, por isso, nós precisamos do uso da suplementação. No primeiro ano é certo, é necessário, é quase que obrigatório, porque é praticamente impossível de bater a meta de proteína sem a suplementação de proteína, tá? Depois, com o tempo, algumas pessoas sim podem conseguir pela alimentação, mas a maioria dos casos não é o que acontece, tá bom? Mas agora, bora lá então falar um pouquinho sobre o colágeno. O que nós precisamos entender? A suplementação de proteína, ela pode vir através do whey protein, que é a proteína vinda do leite. Nós temos o beef protein, que é a proteína vinda da carne. E nós temos também as proteínas vegetais, né? Então, é o que o pessoal chama de whey, mas que não deveria se chamar de whey, mas são as proteínas vegetais. Proteínas de ervilha, proteína de arroz e etc e tal, tá? Além disso, nós temos o colágeno. O colágeno, gente, também é da família das proteínas. Porém, o colágeno é como se ele fosse uma estrutura um pouco menor. Ele é formado por apenas alguns tipos de aminoácidos. Aminoácidos são como se fossem pequenas estruturas que, quando você junta vários e vários tipos de aminoácidos, você tem uma proteína, como o caso do whey protein, do beef protein ou dessas outras proteínas. Então, por que eu estou explicando isso? Porque o colágeno, ele não vai conseguir substituir 100% o whey protein. Assim como, gente, quem faz a ingestão do beef protein ou das proteínas vegetais, talvez tenham que complementar a mais com alguns aminoácidos que não tem, que o whey protein tem e que eles não têm, tá? Então, cálcio também, que tem, por exemplo, no whey protein, não vai ter nas proteínas vegetais. E alguns aminoácidos também podem não ter, então pode ser que tenha necessidade de suplementar extra. Então, também não existe um suplemento único para todas as pessoas. É preciso avaliar, porque tem gente que às vezes não vai ter tolerância ao leite, não pode usar o whey, vai precisar usar um outro, e aí a gente pode precisar complementar com outros aminoácidos. Mas entendam,
As proteínas que vêm do whey, do bife, das proteínas vegetais são mais completas, digamos assim, do que a proteína do colágeno, tá? Então, por isso, gente, que o colágeno, na maioria das vezes, ele não vai substituir 100% a suplementação de proteína à base. Vou falar do whey, tá? Vou dar o nome geral só do whey. Então, o colágeno, ele não vai substituir 100% o whey. Porém, o colágeno, ele pode ser um importante coadjuvante para atingir a meta de proteína. Isso com certeza absoluta. Então, para falar assim, Nutri, quero usar o colágeno para ajudar a quantidade de proteína do dia, é ótimo, é excelente, tá? Isso sim é um uso inteligente do colágeno após a cirurgia bariátrica. E aí, um outro ponto que muitas pessoas sempre ficam na dúvida e perguntam: Nutri, tô precisando de um colágeno para a pele. Tô com muita flacidez. Aí é que o bicho pega um pouquinho, tá, gente? Por quê? Nós temos alguns tipos de colágeno específicos. Vou falar de dois principais. Hoje a gente tem o colágeno C tipo 2, que é um colágeno muito bom e muito usado para tratamentos de articulação, tá? Então, tô com problema no joelho, tô com problema no ombro, um problema na coluna. O colágeno C tipo 2, ele vai ser excelente para esse tipo de tratamento. Agora, quando nós falamos de pele, nós estamos falando do colágeno Verisol, tá? É um colágeno que hoje tem um resultado, uma eficácia um pouco melhor do que o C tipo 2. Ele vai ser um colágeno para a pele. Porém, gente, o que nós precisamos entender? Aquela flacidez ocasionada após a perda de peso da cirurgia bariátrica, que às vezes é um nível de flacidez acentuado, o colágeno não vai resolver, tá? Aí, na maioria dos casos, é cirurgia, ou em muitos aspectos, ou em muitos casos também, alguns procedimentos estéticos vão ajudar. Então, esse colágeno, ele vai, principalmente o Verisol, ele vai ajudar sim um pouco a firmar a pele, mas ele vai ser mais importante como um coadjuvante na quantidade de proteína. Tô usando muito essa palavra, né? Usei no outro vídeo e nesse também, coadjuvante. Palavra da semana. Se você assistiu esse pedaço do vídeo, coloca aí nos comentários, coadjuvante, palavra da semana, pra eu saber que vocês estão aqui. Mas ele vai ser muito importante para ajudar a bater a meta de proteína. Agora, fazer aquele efeito sobre aquela flacidez do braço, aquela flacidez de interno de coxa, aquela flacidez abdominal, sinto lhe dizer que ele não vai fazer milagre. Para o rosto, pode ser que ele ajude. Só que, sendo muito sincera, e isso é algo que eu falo com os meus pacientes. Quem é meu paciente já me perguntou sobre colágeno, pode falar isso aqui embaixo. O que eu explico? Ele é um suplemento bom, mas a gente precisa avaliar, porque existem outros suplementos que às vezes vão ser mais interessantes da gente utilizar, como, vou dar o exemplo, tá? Como o caso da creatina. Por quê? A creatina, ela vai ser um suplemento que vai me ajudar bastante no ganho de massa muscular, e quanto mais massa muscular eu ganhar, vai diminuir um pouco essa aparência da flacidez. Por quê? Porque eu vou preencher aquela parte do meu corpo com músculos, então ele ameniza um pouco isso. Então eu vejo, em alguns casos, dependendo do paciente para paciente, sentido em indicar um outro tipo de suplemento do que o colágeno, porque o colágeno é bom sim, mas às vezes ele vai ser muito caro, e aí em todo o tratamento nem sempre vai ser a melhor opção, digamos assim, ou a melhor, como que eu posso dizer? A melhor eficiência de tratamento, de resultado para vocês. Então, apenas por conta disso, tá? Mas o que eu quis explicar? Colágeno é uma proteína, ele não é uma proteína tão complexa quanto o whey, não substitui o whey, mas ele pode auxiliar a bater a meta de proteína e pode auxiliar no tratamento sim. Ele não vai fazer milagre para grandes flacidez, uma grande flacidez, uma grande área de flacidez em decorrência do perda de peso para cirurgia bariátrica, mas ele pode ajudar sim. Mas sempre converse com o seu nutricionista, converse com o seu médico, o seu dermatologista, a sua equipe, para identificar qual que é o melhor tratamento se você está usando colágeno para um caso de flacidez, por exemplo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E também não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, isso me ajuda muito. Ative as notificações também, tem um sininho aqui embaixo para quando sair vídeo novo vocês serem avisados. E claro, se inscreve no canal. Não deixa de me seguir, me segue lá nas redes sociais, @vanessatoledo.nutri, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.